começamos no vídeo passado com uma playlist sobre teologia, métodos de exegese ou teologia, exegese e métodos. Vimos as tarefas da teologia, as 3 tarefas básicas, a tarefa hermenêutica, a tarefa crítico-construtiva e a tarefa dialógica. Chegamos a uma consideração de que as 3 estão juntas, estão concomitantemente sendo usadas, trabalhadas no momento em que o teólogo age na sua atividade com uma comunidade, com o ser humano. Neste vídeo, daremos continuidade falando sobre princípios de interpretação. Os princípios de interpretação, chamados neste nosso desenvolvimento de norteadores, são nomeados por Batista Mondin, teólogo católico, de princípios supremos. Dito isto por ele no seu livro Antropologia Teológica, editado pelas edições paulinas. Princípios norteadores, digo eu, são aqueles que dirigem conceitual e metodologicamente o intérprete, o teólogo, no seu trabalho teológico. Especificamente, são 2 os princípios norteadores: o princípio arquitetônico e o princípio hermenêutico. O primeiro, arquitetônico, possibilita o referencial teórico do fazer teológico, e o segundo possibilita o referencial metodológico. O primeiro, arquitetônico, diz-se também teológico. O segundo princípio, o hermenêutico, diz-se também filosófico. Não há como dissociar as 2 realidades, teologia e filosofia. Falando sobre princípio arquitetônico, podemos dizer que no trabalho teológico ou numa compreensão teológica, princípio arquitetônico é um mistério fundamental da revelação que toma, absorve a compreensão do teólogo. Uma verdade, aquela verdade que mais brilha na mente daquele que faz exegese. Esta verdade faz o coração arder e ser cheio de alegria. Dito desta forma, parece enfocar um aspecto consideravelmente subjetivista. Saliente-se ainda que o entendimento do princípio arquitetônico como mistério é passível de questionamento, visto incorrer em um juízo relativo à condição particular de cada hermeneuta. Aquilo que para alguns pode ser considerado como mistério, para outros pode ser considerado apenas como um assunto de difícil compreensão. E isto se dá não pelo assunto ser um mistério em si, mas por se tratar das limitações epistemológico-teológicas do tal intérprete. Muitos podem ter uma verdade como mais forte no seu sistema de interpretação do que em outro sistema teológico. O fator mistério pode dever-se muito mais ao fato das limitações de quem estuda
às supostas verdades da revelação. Dizemos mais, mistério, portanto, apresenta-se com duas possibilidades de conceituação. Primeira, um conhecimento não revelado integralmente pela divindade, ou seja, um mistério num sentido especificamente teológico. E o segundo conceito, um conhecimento meramente não alcançado no momento por limitações de ordem puramente humana, ou seja, um mistério no sentido puramente epistemológico, ou seja, um conhecimento ainda não alcançado por limitações humanas. O princípio arquitetônico é elaborado a partir da revelação de Deus, tanto a partir da revelação natural, o que é uma possibilidade, como a partir da revelação dita especial, contida na Bíblia. As verdades da revelação, que podem ser tidas como princípio arquitetônico, são amor, misericórdia, graça, soberania de Deus e tantas outras verdades bíblicas consideradas revelação divina. Um teólogo poderá assumir a soberania de Deus como verdade fundamental do seu sistema teológico. Outro poderá escolher o senhorio de Cristo, ou o Cristo como Logos de Deus. Outro escolherá a Igreja como seu princípio arquitetônico, como um princípio eclesiológico, na verdade. As possibilidades são praticamente infinitas, como infinitas são as verdades divinas. O princípio arquitetônico escolhido dirigirá conceitual e referencialmente a interpretação teológica, restringindo ou mesmo evitando uma visão por outro prisma. A não ser que o hermeneuta mude de princípio ou consiga conjugá-lo sinteticamente a outro princípio. O princípio arquitetônico ou a sua perspectiva teológica de um determinado assunto, durante todo o processo teologal, mantém a mente do teólogo dirigida por uma consciência que mais lhe absorve o entendimento. De outra forma, dizendo, em toda reflexão teológica estarão presentes as impressões de uma verdade bíblica que permeia a consciência do exegeta. Quando o teólogo aborda um assunto da revelação, estará sempre a manifestar as diretrizes daquela verdade, daquele suposto mistério da revelação que mais lhe domina a mente. O princípio hermenêutico refere-se àquela perspectiva filosófica assumida pelo teólogo. O detalhe que será frisado em outros momentos é que nenhum teólogo escapa ao domínio de uma perspectiva filosófica entranhada na sua elaboração teológica. Este princípio hermenêutico, a sua perspectiva filosófica, é o princípio ponte entre o teólogo e os receptores de sua interpretação. Este princípio hermenêutico
é o terreno muitas vezes comum ao teólogo e ao seu interlocutor. É o elemento cultural favorável ao diálogo teológico, enquanto permite que a razão de ambos, teólogo e interlocutor, possa intercambiar-se nos assuntos da revelação. Toda época é dominada por uma perspectiva filosófica comum aos seus contemporâneos. Mas não se deve esquecer que perspectivas filosóficas não comuns podem ser existenciadas à margem da perspectiva mais vigente. Pode-se dar como exemplo de perspectiva filosófica de uma época o racionalismo, que iniciou a sua influência no século XVII com Descartes, pai da filosofia moderna, chegando mesmo até a nossa contemporaneidade. Daí muitos teólogos racionalistas ocuparem as fileiras do cristianismo no passado e em nossos dias também. E isso acontece muitas vezes sem os próprios teólogos terem consciência de sua situação filosófica. Claro que em teólogos menos desavisados existe uma consciência de sua situação, até mesmo naqueles tidos fundamentalistas pode-se divisar a sua comunhão com uma perspectiva filosófica. O fato é que é praticamente impossível o teólogo furtar-se a essa realidade, a realidade do princípio hermenêutico. A perspectiva filosófica remete-se ao elemento racional, que dirigirá ou ditará o método a ser usado na reflexão teológica, na exegese propriamente dita. Neste caso, a perspectiva filosófica apresenta o método que encaminhará a perspectiva teológica ou o princípio arquitetônico no fazer teológico. O princípio hermenêutico apresenta-se através de uma visão filosófica assumida pelo teólogo. Há várias opções de visão filosófica seguida pelos teólogos. Mesmo quando o teólogo não consegue criar uma visão filosófica própria, é impossível não haver escolha de um sistema filosófico como diretriz para o trabalho teológico. Mesmo que inconscientemente, o teólogo faz uma opção filosófica. E esta escolha filosófica não é absolutamente voluntária. A opção filosófica vai se apresentando na reflexão do teólogo à medida que este vai elaborando suas leituras, seus estudos, suas pesquisas. A partir de certo ponto de construção ou organização de um sistema teológico, torna-se nítida a visão filosófica, cujo método de abordagem se caracterizará por traços de uma filosofia já existente ou de filosofia elaborada pelo próprio teólogo. Pode-se até observar teólogo que se ajusta a uma visão filosófica já existente, mesmo que queira dela se esquivar. Paul Tillich opõe-se a Karl Barth quanto à perspectiva filosófica, visto Barth rejeitar a utilização da filosofia como princípio hermenêutico. E é bem interessante observar este fato.
Barth, um teólogo, rejeita o princípio hermenêutico. No entanto, o mesmo Barth reconhece que Lutero e Calvino, dois adversários ferrenhos de qualquer emprego da filosofia na interpretação da palavra de Deus, não puderam ler as Escrituras sem o auxílio dos óculos da filosofia. Ambos usaram óculos platônicos, com a única diferença de que os de Lutero eram neoplatônicos. É uma abordagem, sem dúvida alguma, muito interessante. Quando repassamos a teologia destes homens da nossa teologia protestante, mas também os da teologia católica, os da teologia católica grego-ortodoxa, todos têm esta apresentação de um princípio hermenêutico que faz a mediação de sua teologia. Como exemplo de abordagens filosóficas à disposição do teólogo, nós temos alguns sistemas que vão aparecer, quer queiramos ou não, na abordagem de qualquer teólogo. São esses sistemas o hegelianismo, o platonismo, o kantismo, o aristotelismo, tomismo, humanismo, positivismo, secularismo, racionalismo, estoicismo, ceticismo, epicurismo e tantos outros ismos filosóficos com os quais, consciente ou inconscientemente, o teólogo tenha alguma aproximação que aparecem na sua reflexão teológica. Vale, inclusive, dizer que quando lemos as Escrituras, pode-se divisar que princípio hermenêutico estava no famoso apóstolo Paulo. Se o princípio arquitetônico escolhido por um teólogo for o amor divino, poderá haver a escolha de um princípio hermenêutico que se adeque àquele princípio arquitetônico. Talvez o platonismo, ou quem sabe o existencialismo ou o humanismo, se o querigma como princípio arquitetônico for escolhido, poderá o princípio hermenêutico ser o existencialismo heideggeriano. No entanto, a ênfase de muitos poderá ser colocada no princípio hermenêutico, escolhendo-se um dos ismos já apresentados, ou outro qualquer, e é este princípio que dirigirá o princípio arquitetônico. Claro, sem dúvida, admitimos que aqueles de uma estrada mais conservadora, tradicional, fundamentalista, não permitirão, pelo menos conscientemente, que o princípio arquitetônico, que o princípio teológico seja dirigido pelo princípio hermenêutico, mas sempre quererão, e por isso lutarão, que o princípio hermenêutico seja refém do princípio arquitetônico. Mas isso é para a consideração dos teólogos quando fizerem o seu trabalho. No entanto, um teólogo que escolhe como princípio hermenêutico o relativismo secular existencialista poderá ter como princípio arquitetônico a transcendência divina e sua escapabilidade dos sistemas culturais humanos,
podendo assim interpretar a Bíblia com total liberdade de interpretação. Isto não significa necessariamente que o teólogo estará livre para fazer a Bíblia dizer o que ele quer que seja dito, mas antes que as Escrituras dizem aquilo que, pela pesquisa, o teólogo ficou convencido que ela diz. O fato é que a compreensão que o teólogo tem da realidade, sua cosmovisão, sua perspectiva filosófica, dominará e até condicionará a interpretação teológica. Permanece a impossibilidade de se escapar de ambos os princípios. Seja consciente ou inconscientemente, todos os teólogos encontram-se enquadrados em um princípio arquitetônico e em um princípio hermenêutico. Temos, assim, chegado ao final deste segundo vídeo sobre métodos de exegese. No próximo vídeo abordaremos conceitos e tarefas da exegese e da hermenêutica. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.